E aí pessoal, beleza? Quanto tempo? Bem, sem dúvida você conhece One Piece, um dos animes mais longínquos que existem, dos maiores, mais populares, que tem mais capítulos, que tem mais vendas e é um recorde em diversos aspectos. Muitas pessoas amam e outras nem tanto, mas se você nunca assistiu One Piece, esse aqui é minha rápida experiência com One Piece. Pra ser bem sincero, eu não assisti todos os 900 episódios que tem, mas bora lá. Sobre o que é One Piece? É um anime de piratas. Basicamente, piratas que são bastante poderosos, tem toda uma rivalidade de pirata e marinha. Porém, esses piratas, eles não podem nadar. Pelo menos os piratas mais importantes, aqueles que abdicaram de sua liberdade para terem poderes, como uma Akuma no Mi, uma fruta do demônio, que dá ao usuário capacidades como pegar fogo, virar borracha, diversas habilidades, tipo, bastante sinistras e em uma diversidade, tipo, Logia Paramécia, e eu acho que deve ter Zoan, eu acho que deve ter mais categorias, porém essas três eu acho que são as principais. Porém, falando sobre o começo, eu sei que ele é bastante antigo, ele é tipo de, sei lá, 1997, por aí. Porém, eu conheci ele lá por 2007, 2008. Porém, ele passou na SBT, ele também passou no Cartoon Network. Porém, a versão que foi passada no SBT, eu acho que foi a mesma que passou na Cartoon. E nesse contexto, quem conhece Luffy, um cara que quer se tornar nada mais, nada menos, assim como vários personagens de outros shonens, o Maioral, o rei dos piratas. Ele acaba comendo uma Akuma no Mi por acidente e acaba se tornando um garoto de borracha. E ele conhece diversos amigos, né? Durante toda a trajetória deles. Primeiro encontra o Zoro. Eu vou confundir algo de certeza, mas peraí. Eu acho que Zoro, Usopp, depois Nami, Chopper, o Frank, a Nico Robin e depois o Brook. Eu acho que são esses. E depois tem o Jimmy. E todas essas pessoas são absurdamente importantes, são pessoas que são completamente diferentes, cada uma tem o seu próprio arco. O Zoro, ele tinha sido preso, porém ele teve um contato com o Luffy, entende? O Luffy libertou ele e ele, a partir daquele momento, se tornou fiel ao sonho de seu capitão, seguindo assim também o seu sonho de se tornar o maior espadachim, ajudando Luffy a se tornar o rei dos piratas, porém se tornando forte, assim como seu capitão, durante todo esse trajeto, encontrando Draculus Mihawk, o Olhos de Falcão, que entrega ao nosso querido Zoro sua primeira, mais marcante derrota, provavelmente seu maior rival, e um dos personagens que eu mais curti assistir. Em segundo tem o Usopp, o mentiroso, ele tem literalmente nariz tipo, muito grande, referência clara ao Pinóquio. Um cara que ele mentia para se divertir, ele gostava de ver as pessoas se divertindo, porém também para trazer uma certa alegria para as pessoas, porque apesar de em alguns momentos as pessoas ficarem tipo zangadas com ele, a pessoa que ele mais gostava, a pessoa que mais precisava daquilo, se sentia bem, entende? Então ele mentia não é algo legal, porém ele ajudava outra pessoa, ele trazia alegria, ele criava sonhos, ele inventava, ele falava sobre si e sobre suas conquistas, que apesar daquele momento não existirem, seriam quase como profecias de que viriam a acontecer em primeiro momento, seja sendo o personagem mais fraco do inicial trio, porém quando ele tem a alcunha de Sogeking, o guerreiro atirador! a gente vê um cara completamente diferente e bastante corajoso. E mesmo antes dele usar elmo, alcunha, não sei qual é o melhor termo, de Sogeking, ele se mostrou bastante corajoso ao enfrentar Luffy. Com toda a chance de perder, ele ainda enfrentou o Luffy para proteger um grande amigo, que na verdade era um amigo de todos, que era o Sunny, o barco que carregou eles, que foi responsável pelas primeiras aventuras deles e que acabou continuando um pouco mais além, protagonizando o próprio navio, uma das cenas mais tristes de todo anime. Você já entendeu? O One Piece, ele tem ele tem uma estrutura bastante clara, que é, existe um problema local, seja de fome social, tem algum tirano, como no caso do Arlong, sabe? Sim, sempre tem um problema, são tipo ilhas, eles vão até aquela ilha por algum motivo ou apenas. E sem dúvida, um dos maiores charmes e o que prende pessoas a One Piece até os dias atuais, apesar dessa fórmula, é porque o autor ele consegue conectar coisas muito bem.
entende? Então, sei lá, tem coisas que ele cita no capítulo, sei lá, 5, por exemplo, que é, sei lá, às vezes no capítulo 700, entende? A primeira conexão é reestabelecida muito mais à frente. Como no caso, o Marshall de Teach, o Barba Negra. Em primeiro, a gente vê ele, tipo, com um cara qualquer. Ele nem parece ter poder. Porém, depois ele aparece, cara, e até hoje ele é um dos personagens mais importantes, um dos personagens mais fortes. E One Piece, ele tem essa conexão muito bem estabelecida. Então, tipo assim, você assiste, tem cara que até anota essas coisas. Tipo, X objetos, X fala foi citada aqui. Existe algum tipo de referência ou uma teoria pré-estabelecida é confirmada ou completamente desfeita mais pra frente. Porém, o autor, ele tem desse lance de expectativa e realidade, e ele sabe muito bem mexer com tudo isso, porque, tipo, ele faz uma coisa de forma proposital ou não, ele cria uma expectativa nos fãs e depois confirma ou altera aquilo. E toda essa conexão, que são como teias de aranha, fazem com que a obra continue relevante, continue importante, porque assim como toda obra que dure, que seja mais popular, abre diálogo para teoria, para debate. E isso torna a obra bastante legal. Claro que tem diversos personagens tipo, exemplo, a Zunisha, que é Zunisha o nome, que é tipo um elefante, que ele é como se fosse um zumbi, de certa forma. Tipo, ele tá ali, tem toda uma referência mitológica e tal, ele aparece, ele tá indo por algum lugar, mas ele tá indo de forma aleatória, ou tem algum mistério, sabe? E geralmente tem. E existe toda uma trama muito bem elaborada, que os teoristas de plantão se deleitam em tudo que One Piece apresenta. Claro que ele exige um pouco de atenção, se você quiser entender todas as conexões, pesquisa principalmente, e o autor faz algo bem legal, que ajuda nisso, que é uma coisa bastante diferente, e eu acho que ajudou bastante na importância que os fãs dão para essa obra, é que existe um quadro chamado SBS, que é tipo uma sequência em que fãs perguntam algo sobre o autor, algo da obra para o autor, melhor dizendo, e o autor responde. Ele tem esse contato diretamente com o fã, então ele sabe mexer muito bem com as emoções, com expectativa, confirmar, alterar tudo, e isso torna One Piece uma obra única, sem dúvida. Porém, One Piece vale ou não a pena? Claro que tiveram cenas absurdamente emblemáticas, como a cena do Kuma, o momento em que o Kuma encontra toda a equipe e transfere eles para outro lugar, tal, o time skip, o arco de Marineford, que é o auge até o ponto em que eu assisti. Se One Piece vale a pena ou não, depende muito, cara. Se você tem paciência, se você gosta de detalhes, One Piece pode ser pra você, e principalmente se você tiver a disponibilidade de acompanhar tudo, de estabelecer conexões e tal. Talvez se você assistir de forma totalmente descompromissada, pode ser que você não pegue todos os detalhes que tem. E também o ritmo. Ele tem um ritmo legal e tal. Porém, 800 episódios, cara, isso é muita coisa. Mas vale a pena se você curte esse formato. Porém, sabe, One Piece, apesar de ter muitos capítulos, muitos episódios, ainda é algo nichado. Porque é muito difícil para alguém começar a ver One Piece hoje e tentar se atualizar nas coisas que estão acontecendo. Claro, na condição de não tomar spoiler. Então ele tem toda essa barreira, mas se vale a pena ou não, One Piece vale a pena. One Piece vale a pena, cara. Eu acho que foram poucos animes que eu assisti que tiveram mais de 100 episódios. E eu assisti One Piece e eu tava tipo viciado assim, 300 episódios. Eu acho que eu parei mais ou menos perto do time skip, que é quando o traço dá uma repaginada, principalmente dos personagens femininos. Eu sou meio chato com essa questão de design, de visual e tal. Eu particularmente gostava do design primeiro, antes do time skip. Já no time skip ficou meio diferente, eu não curti muito, mas esse não foi o principal problema. A questão é que tem muitos episódios, entende? Eu queria conhecer mais coisa e One Piece exige uma certa dedicação. Uma dedicação muito grande, eu diria, para você apreciar a obra que ela é, de tentar achar One Piece junto com Love e seus amigos. E sim, One Piece vale muito a pena. E até os dias atuais, ele ainda continua, por muitos, sendo considerado como a tríade, sabe? Dragon Ball, One Piece e Naruto. Você pode colocar os três em posições diferentes, de acordo com a relevância que você dá para algum desses, ou criar sua própria lista. Porém, One Piece sempre vai estar nesses, pelo menos em listas oficiais. Mas então é isso, esse aqui foi meu pequeno contato com One Piece.
E eu gostei bastante até onde eu assisti. Eu poderia continuar assistindo de boa, porém, como eu falei, exige bastante dedicação. Exige literalmente que você entre no navio e abdique de algumas coisas, como por exemplo, Luffy abdica de nadar, você teria que, sei lá, abdicar de assistir mais coisas. E claro que se você quiser ter algum tipo de vida social, como eu falei, o One Piece exige muita dedicação para você compreender, para você apreciar como um todo. Mas então é isso, esse foi meu primeiro contato com One Piece, uma obra absurdamente importante, uma obra que apesar de, sei lá, acho que 23 anos que já tem, ainda se mantém firme, se mantém em pé, se mantém estabelecendo conexões, se mantém fazendo pontas, fazendo ligações, passagens foram escritas tipo muito anteriormente. Um detalhe que tem no capítulo 900 tinha sido citado ou deixado meio que implícito na página do capítulo, sei lá, 110. Então, tem toda essa conexão e exige uma certa imersão na história. Mas, então isso vale sim a pena caso você possa apreciar e tiver tempo e disposição para acompanhar como um todo. Mas, então é isso. Até um próximo momento. Mas até lá, falou!